Olá, você confere a partir de agora mais uma edição do programa Conheça Seu Vereador. Desta vez nós vamos falar com a vereadora Tatiana Lemos. Vereadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Nós vamos falar de alguns projetos seus desde o começo do mandato e primeiro eu gostaria de falar daqueles que viraram lei, né? O primeiro deles que nós vamos falar é a respeito da divulgação de programas sociais existentes em Goiânia. Como que é? Pode contar pra gente? Bom, é que muitas pessoas não sabem, não têm acesso aos programas que muitos cidadãos têm direitos, programas que são oferecidos, né, pelo município. Então a gente fez um projeto que esses programas devem ser divulgados, né, para a população saber a quem procurar, a quem recorrer, o que é oferecido, né, quais são os seus direitos, que muitas vezes as pessoas não sabem. Sabem seus direitos, mas não têm certeza se é direito mesmo, quem que eu procuro, com quem eu falo. Então esse programa teve essa finalidade. E como que vai ser essa divulgação? Bom, divulgação via cartazes, né, em locais públicos, via panfletos, via propaganda em rádio, todas as formas de comunicação. E teve um outro projeto seu também, que já virou lei, que estabelece que os CAIs de Goiânia terão que mostrar, que divulgar também os seus horários de funcionamento. E a TV Câmara fez uma matéria sobre esse assunto, nós vamos ver agora mesmo. Para conseguir se consultar com um médico que trata de reumatismo, Dona Lourdes teve que rodar cerca de 30 quilômetros entre o Parque Santa Rita, na região sudoeste onde mora, até o Cais Amendoeiras, na região leste de Goiânia. Ela chegou com um encaminhamento da Secretaria de Saúde, mas por muito pouco não perdeu a consulta. Dona Lourdes conta que o funcionário do CAIS achou que teria que agendar uma nova data, mas o atendimento já estava marcado para aquele dia. Eu vejo que está escrito que eu tenho problema de vista, aí ele falou para mim que estava marcado para dia tal. Aí eu saí aqui, procurei minha menina, ela falou, não, esse trem tem que ser marcado para hoje. Eu acho que ele me informou errado e quase que eu perco a consulta por causa dele. Uma medida simples poderia orientar melhor os pacientes e amenizar o problema da falta de informação nas unidades de saúde de Goiânia. Nos principais acessos, deveriam ser informados os dias e horários de atendimento dos médicos. A novidade é determinada por lei, mas não vem sendo cumprida. Pela lei, os horários com os nomes dos médicos e as especialidades deveriam ser colocados em local visível em todos os CAIs, CIAMES e postos de saúde. Marivaldo usa sempre o sistema público de saúde e acredita que a divulgação do horário de trabalho dos médicos pode melhorar a qualidade do serviço. Se a pessoa chegasse e visse realmente o que a lei determina, eu acho que as pessoas poderiam aí procurar outras alternativas, né? Ou não ficar perdendo tempo nas unidades de saúde, que a gente mais vê isso hoje, né? Bom, hoje a gente viu aí a reportagem do Bruno Denis mostrando esse projeto da vereadora Tatiana Lemos, que já virou lei. Vereadora, por que, na sua opinião, que não está sendo cumprida essa lei? Primeiro é um desrespeito, né? Um desrespeito com o cidadão. A Câmara aprovou, foi aprovado por unanimidade esse projeto, onde todos os CAIs são obrigados a fixar ali placas contendo o horário e a especialidade médica. De cada médico, que horas ele atende ali naquele lugar, para as pessoas não irem até lá e o médico não está porque não é o horário dele estar ou não está por outros motivos, né? Então é um absurdo que isso na verdade nem deveria ser lei, né? É um direito nosso de saber, mas como não acontecia, nós aprovamos e isso virou uma lei. Agora cabe aos órgãos responsáveis fiscalizar, né? Fazer cumprir essa lei, né? Nós estamos aí cobrando, né, da Secretaria de Saúde, para que isso realmente seja informado, para que os CAIs tenham essa informação, que é um direito de todo cidadão, né, que paga seus impostos, que tem direito à saúde básica, saber onde está o seu médico, que horas ele vai atender, né, e isso tem que ser informado, é um direito de todos nós ter acesso a essa informação. Deveria ser uma coisa simples, né? Deveria ser uma coisa simples, mas não é, né? São muitos interesses aí que vai na contramão disso tudo. Então, cabe a nós e cabe ao cidadão também saber
que isso é um direito dele, que hoje é obrigatório a ter nos CAIS fixada essa placa informando o horário, a especialidade médica e dia que aquele médico vai atender. E se isso não estiver ocorrendo, também levar ao nosso conhecimento, né, para a gente estar aí denunciando e para realmente fazer com que essa lei seja cumprida. E tem um projeto seu que é até um pouco polêmico, que está em tramitação aqui na Câmara, que é a respeito dos cobradores de ônibus. Eles iriam voltar aos ônibus de Goiânia. Como é que é esse projeto? Esse projeto, na verdade, ele fica sendo polêmico na medida em que as pessoas não entendem o que seria essa volta dos cobradores. Né? Mesmo quem é contra, isso aí cria essa polêmica de uma forma negativa. A volta dos cobradores nos ônibus não significa o fim do CityPass, né? Porque o CityPass, nós sabemos que ele é um avanço. O CityPass, ele ali é uma tecnologia que foi usada a serviço, é um avanço, toda a população gosta do CityPass. Agora, o difícil é encontrar esse CityPass para vender, né? Muitas vezes, se você já não comprou ele com antecedência, você chega e precisa pegar o ônibus, muitas vezes não tem ponto de venda de CityPass e acaba que você não pode pegar o ônibus, ou se pega o ônibus, quem tem que vender o CityPass é o motorista, vira aquela bagunça, né? E olha só, se em um carro já é difícil ali uma pessoa tá olhando todas as pessoas que está levando, imagina num ônibus, que são dezenas e centenas de pessoas. Então, nós acreditamos que por que a volta do cobrador? A volta do cobrador para ele estar ajudando, auxiliando o motorista. Né? O motorista ele tem que ele recebe para ser o motorista, mas ele tem que estar ali olhando o trânsito, dando conta do que está acontecendo dentro do ônibus, ouvindo reclamações. Se ocorre um roubo dentro do ônibus, o motorista também tem que estar sabendo do trânsito, vendo o que está acontecendo, briga de passageiro, dando informações aos passageiros, vendendo o CityPass ou esperando a pessoa chegar para comprar o CityPass. Isso não é a função do motorista. Já é difícil ele cuidar do trânsito, da segurança do passageiro, né? Ele tem que estar atento a tudo isso. Então, a volta dos cobradores seria mais uma pessoa para estar auxiliando o motorista. Essa pessoa ela estaria vendendo o CityPass caso fosse necessário. Ela estaria olhando o ônibus, o que está acontecendo ali dentro, os seus problemas, dando informações às pessoas, ajudando um cadeirante a subir no ônibus, ajudando um idoso a descer ou a subir, alguém que precisa de ajuda. Então, eu acho uma matéria extremamente justa. Se complica porque fala, volta, vai acabar com o CityPass? Não vai acabar. Então vai ser perigoso, vai ter assalto dentro do ônibus. Ora, gente, a venda de CityPass ali dentro, ela é irrisória, perto do que seria hoje. Então, se acabasse com o CityPass, aí sim. Mas hoje já tem assalto dentro dos ônibus com ou sem venda de CityPass. Então, isso não é uma questão. A questão é que não é um interesse das empresas de ônibus, né, colocar um cobrador, porque isso diminui no lucro das empresas, né? Agora, a população, esse projeto tem o apoio da população. A população, sim, sabe que o motorista é sobrecarregado e não dá para ele exercer a função de dirigir, de fiscalizar o ônibus, de fiscalizar, cumprir planilha de horário, ajudar um cadeirante a entrar no ônibus, ajudar uma pessoa com dificuldade a entrar no ônibus, resolver briga dentro do ônibus. O usuário sabe e aprova esse projeto da volta de um cobrador, que não seja a palavra cobrador, mas um assistente do motorista dentro do ônibus. A população sente falta, então? Sente falta. A população toda sente falta e quer isso, né? Mas tem os interesses econômicos que não querem e aí passa a complicar um projeto que é muito simples. O motorista não dá conta de resolver tudo dentro do ônibus e ainda dirigir. Mas como é que está esse projeto? Bom, esse projeto ele foi aprovado em primeira votação e agora está para ser aprovado na segunda votação. E aí, por esses interesses, ele é sempre colocado último e nunca chega à votação. Então, nós estamos cobrando para que seja votado. E as próprias empresas também alegam que colocar cobrador vai aumentar, né? Quem queria pagar por isso aí seria o usuário? Queria pagar? Não, de forma alguma.
Nós entendemos, inclusive, que o transporte não deveria ser na mão de algumas empresas, né? Eu sou daquelas que defende a estatização do transporte público. Eu acho que os serviços essenciais, né, por exemplo, de mobilidade e transporte, isso tem que ser uma responsabilidade do município, do Estado, né? Nós municipalizaríamos esse transporte e ele serviria não para dar lucro para algumas famílias, algumas 3, 4 famílias em Goiânia, em Goiás, no estado, mas sim para servir ao cidadão. Então, toda a arrecadação é voltada para melhorar o próprio transporte. Então, isso seria, sim, um projeto que realmente eu acredito que resolveria o problema do transporte, à medida que a cidade tomasse para si esse problema. Então, no caso da volta dos cobradores, nós não aceitaremos que isso passe para aumento da passagem para o usuário. Isso tem que ser diminuído, sim, no lucro das empresas que oferecem um serviço de péssima qualidade por um alto preço, né? Isso é que nós não devemos aceitar, né? Nós deveríamos aí, o Estado tinha que intervir, né? O município tinha que intervir e tomar para si essa responsabilidade. Vereadora, eu gostaria de falar sobre 2 projetos que beneficiam os deficientes físicos. Um reserva lugar em shoppings e o outro prevê a criação de um censo municipal. A senhora pode contar para a gente? Bom, a gente apresentou um projeto, nós apresentamos, em que nos shoppings, nas áreas de alimentação de shoppings, galerias, áreas de alimentação de público em geral, tivesse ali mesas especiais adaptadas e lugar reservado aos portadores de necessidades especiais. Mas daí aconteceu uma polêmica que a vereadora Cidinha, que é uma amiga minha, uma vereadora que é portadora de necessidades especiais, me explicou que ao contrário, os deficientes físicos, eles não querem um lugar em separado. Eles querem sim que isso seja eles no meio de todos, né? Não no local separado, eles querem ele estar integrados. Então a gente retirou esse projeto e estamos adequando ele a essa realidade, porque nós, quando a gente não é portador das necessidades, a gente pensa de uma forma, mas quem é portador das necessidades especiais, as famílias e tudo, tem mais conhecimento de causa do que é melhor, né, do que eles querem. Então, a gente entendendo isso, nós retiramos esse projeto e estamos modificando ele para que nas áreas de alimentação não seja um lugar exclusivo, e sim que seja possível que seja colocado onde o portador quiser sentar, seja adequado a ele utilizar essas áreas. Que seja um lugar que ele possa colocar a cadeira, que às vezes tem cadeiras fixas, né? Que não tem como a pessoa... né? Ou a altura da mesa também inviabiliza. Então, que teria um padrão ali das cadeiras não serem fixas, que as mesas todas teriam uma altura que daria para o cadeirante chegar, né, sem precisar ter um local específico. E primeiramente nós entendemos que seria bom um local específico, mas conversando com os cadeirantes a gente viu que não, que tem que ser integrado, né? Então a gente, claro, retirou e estamos adequando esse projeto. O outro projeto que nós apresentamos é que o município precisa saber quem são os portadores de necessidades especiais, onde eles estão, onde eles vivem, em que condições eles vivem. Né? Nós sabemos que a vida de um portador de necessidade especial já é muito mais difícil. Né? E as situações que eles vivem são situações que não são adequadas a ele, a casa não é adequada, né? O bairro não é adequado, as calçadas não são adequadas. E também as condições socioeconômicas desses portadores de necessidades especiais. Né? Muitas vezes são mães que têm filhos especiais e que acaba que o município não tem, se hoje a gente pegar, não tem uma relação de quem são essas pessoas, em que condições vivem, né? Que condições de higiene, que condições de saúde, condições econômicas. Então, nós apresentamos um projeto para que essas pessoas elas tenham um cadastro, né? Para que o município possa está oferecendo a essas pessoas os seus assim, o que elas têm direito e que elas possam também estar cobrando, né, sabendo os seus direitos. Então esse é um outro projeto que eu espero que vá para frente, né, que a gente consiga aprovar e fazer realmente virar lei e que seja cumprido.
Tá certo. São muitos projetos, mas para finalizar eu gostaria de falar de um que pretende utilizar pneus reciclados para fazer asfalto. Então, hoje nós sabemos que os pneus, eles agridem muito o meio ambiente, né? E você tem que ter um local para as borracharias desovarem esses pneus que não utilizam mais. E os pneus, eles podem ser utilizados para fazer massa asfáltica. Então, esse projeto é que a prefeitura tenha um lugar ou vários pontos da cidade em que as borracharias ou o próprio consumidor que não vai utilizar mais aquele pneu possa estar colocando esses pneus, e aí a prefeitura leva esses pneus para fazer massa asfáltica. É uma forma de não agredir ainda mais o meio ambiente, o pneu sendo descartado em tudo quanto é lugar, e também os pneus que são jogados, a gente sabe que acumulam água e também contribuem para a proliferação do mosquito da dengue. Então seria uma forma de estar também ajudando a resolver, a combater esse problema da dengue. No caso dos pneus, esse projeto prevê então que a prefeitura tenha lugares na cidade onde as pessoas levem esses pneus que não são mais utilizados, e esses pneus vão ser reutilizados na composição para fazer asfalto, massa asfáltica. Então é um projeto que também está em tramitação, né, e que a gente tem certeza que esse é um projeto bom que vai ser aprovado, e vamos tentar aí fazer ele virar lei. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada a vocês mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui, né? E eu quero deixar o meu contato, né, para o cidadão saber onde nos encontrar, né? Estamos aqui na Câmara Municipal, Gabinete 27, telefone 3524-4374, e também no nosso site, que sempre está colocando tudo que está acontecendo, as notícias, as novidades, e também para o cidadão fazer a sua reivindicação, né? A gente quer saber o que o cidadão também está precisando, o que está acontecendo nos bairros, nas regiões, que é o www.tatianalemos.com.br. Vocês serão muito bem-vindos. Então, muito obrigada, vereadora Tatiana Lemos. E essa foi mais uma edição do programa Conheça Seu Vereador. Até a próxima!